Hoje vamos falar da cobrinha da FEB, icônico símbolo que representa coragem, luta e sacrifício do pracinha brasileiro, a cereja do bolo entre os colecionadores da Força Expedicionária Brasileira. Mas antes, gostaria de pedir para que se inscreva no canal, deixe um joinha e compartilhe este vídeo com os amigos. Isso vai ajudar no crescimento do nosso canal e na divulgação da nossa querida FEB. Meu nome é Mailton, colecionador de antiguidades militares desde 1998 e roda a vinheta. Em 1944, quando nossos pracinhas embarcaram para a Itália, eles usavam no ombro esquerdo um distintivo verde-oliva, em forma de coração, escrito Brasil. Existem várias versões sobre a criação da cobra fumando, mas falarei das duas versões mais sólidas, que possivelmente há uma ligação entre elas. A ideia do símbolo nasceu devido à descrente opinião pública da época que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Desde a travessia para a Itália, um dos jornais de trincheira, produzido pelos próprios soldados, já havia encontrado inspiração neste dito. Essa talvez seja a primeira versão do desenho produzido pelos próprios expedicionários da FEB, mas já no fronte, o que sabemos em declaração do terceiro sargento Evaldo Maier, que em 1944 em Porreta Terme, na terceira seção do Estado-Maior da FEB, o oficial de ligação entre o 5º Exército Americano junto à FEB, Capitão Walters, perguntou por que se falava tanto em cobra fumando. O sargento Maier explicou a história e que isso caiu no gosto dos combatentes. Então o capitão pediu ao sargento para fazer um desenho para apresentar ao general Mascarenhas, já que todas as tropas americanas tinham um emblema exclusivo. O sargento fez o desenho de uma cobra fumando um cachimbo e usando um capacete, que para sua surpresa, logo mais viu seu desenho já bordado e sendo usado, porém sem o capacete que havia desenhado. Já a segunda versão foi que a missão da criação do desenho ficou a cargo do tenente-coronel Senna Campos, que publicou páginas do seu diário no livro, com a FEB na Itália, em 1970, quando já ocupava a patente de general. No livro, ele conta que em 25 de setembro de 1944, durante um almoço no refeitório do 5º Exército, o general Mark Clark disse ao general Mascarenhas de Moraes que a divisão brasileira era a única das grandes unidades do seu exército que não tinha um distintivo, pois só usavam um escudo com o nome Brasil. Segundo uma passagem no livro de Senna Campos, conta que o general Mascarenhas solicitou que ele apresentasse um projeto de distintivo com o motivo sugerido. Desenhei um retângulo com fundo amarelo, uma cobra verde com duas voltas. Ela fumava um cigarro. Na parte superior do retângulo, uma faixa azul com a inscrição Brasil em branco. Tínhamos apresentado as cores da nossa bandeira. Para que tudo sobressaísse, debruei o retângulo de vermelho, porque sempre foi minha cor favorita. Logo mais, o cigarro foi substituído pelo cachimbo, porque diziam representar mais agressividade além da criada, e a cobra, que continha duas voltas, ficou apenas com uma para facilitar a confecção. O distintivo foi apresentado ao comando americano e foi grandemente apreciado porque estavam irmanadas, casualmente, as cores da bandeira brasileira e americana. Pediu-se ao Brasil a remessa de distintivo para todo o efetivo, mas nada foi feito. Então, inicialmente os pets foram confeccionados por diferentes artesãs italianas, especialmente na cidade de Florença, já que era conhecido pela arte de fazer distintivo à mão para o próprio exército italiano. Escolhi para mostrar no vídeo dois modelos 1944 que foram feitos à mão na Itália. Este pertenceu ao soldado Leonardo Carino do Rio de Janeiro. Aqui uma foto do soldado usando exatamente este pet. Já esse outro pertenceu ao soldado Antônio Fermiano, que em 27 de janeiro de 2022 passou a integrar orgulhosamente a galeria de personalidades notáveis negras da Fundação Cultural Palmares. Toda honra e toda glória aos nossos heróis brasileiros. Como podemos notar, existem muitas variações de tamanhos e modelos. Algumas fabricadas em madeira, couro e até em formato de coração. Algumas artesãs reutilizavam tecidos de velhos sofás na confecção, capas de livros e jornais antigos como entretelas. Por serem feitas artesanalmente, cada uma tem sua particularidade, porém, algumas denotam semelhanças.
Acredito que saíram do mesmo ateliê seguindo o mesmo padrão daquela artesã. Veja essas duas, parecem irmãs. Outro exemplo são as cobrinhas estriadas. Essa foi queimada com cigarro, provavelmente alguma brincadeira de amigo. Já este modelo é o que mais vemos por aí. Aqui a cobrinha foi modificada ao gosto do Fabiano. Já aqui uma das mais raras que existe, feita à mão na Itália usando o modelo criado por Walt Disney. O incrível desenho de uma destemida cobra fumando um cachimbo, empunhando duas armas, bem ao estilo faroeste americano, foi apresentado ao público no jornal O Globo, na sessão Expedicionário 22 de fevereiro de 1945. O desenho não foi usado universalmente nos bordados, por isso a raridade desse exemplar, mas o desenho acabou ilustrando a capa do livreto que conta a história da FEB e em outras várias artes, como esse raro impresso distribuído no front. Existe também o modelo 45, ou Cobrinha 45 como é conhecida. Lembrando que a nomenclatura por ano é apenas uma referência de identificação no colecionismo, já que, por exemplo, o A44 feito à mão também foi fabricado em 1945. O modelo 45 foi fabricado à máquina aqui no Brasil, e os soldados dos últimos escalões já saíram do Brasil com um novo patch. São poucas variantes do patch 45 e na maioria das vezes são bem parecidos. Também existe um modelo que é tratado como 45, porém ele não foi fabricado no Brasil. Existia uma empresa americana chamada King Patches, que fabricava patches das divisões dos Estados Unidos para os colecionadores, já que nessa época já havia o costume de costurar vários patches em colchas e jaquetas. Com o sucesso nas vendas, começaram a fabricar de outras nacionalidades aliadas, sendo uma delas o Brasil. O modelo é bem característico, e podemos observar que a maioria denotam resquícios da cola usada para colar em álbuns. É uma peça original anos 40, que tem seu valor, porém não foi de uso militar, mas alguns pracinhas que foram para os Estados Unidos em treinamento ou para se recuperar de ferimentos, compraram as tais cobrinhas e trouxeram para o Brasil. Existem também as cobrinhas que foram usadas em boinas e bibicos. Mesmo não sendo regular, foi muito usado no pós-guerra. E um curioso modelo onde a cobra usa um laço ou um chapéu. Esse modelo é conhecido como de uso de enfermeira da FEB, porém nada comprovado, já que vemos nos registros enfermeiras usando as mesmas cobrinhas que os soldados. Também não há um regulamento sobre isso, ou menção de alguma veterano ou familiar sobre a tal cobrinha. Todos esses que conversei dizem desconhecer essa exclusividade. Mas de fato pode ter acontecido o pedido da adição do laço por algumas poucas enfermeiras, já que este modelo é bem incomum de encontrar. De qualquer forma, é uma cobrinha original rara feita à mão na Itália. Outra variante é a 1949, ou Cobrinha 49. Com o fim da guerra e a desmobilização da FEB, os ex-combatentes foram proibidos de usar os patches, salvo por autorizações posteriores para desfiles. Então a maioria dos patches foram removidos para o uso das vestimentas no dia a dia. Por isso encontramos patches separados dos uniformes. Em 1949, os ex-combatentes que permaneceram no exército após a guerra, incluindo as enfermeiras, foram autorizados a utilizar o distintivo da cobra fumando no ombro direito. E os novos distintivos foram fabricados no Brasil. Eles são menores que a 44 e a 45 e fabricados em bullions, que são os fios de prata. No colecionismo, os patches custam de acordo com a ordem explicado neste vídeo, ou seja, o patch mais valioso é o 1944, feito à mão na Itália, que custa em média 2 ou 3 vezes a mais do que os outros. Também temos as reproduções, que tem como critério suprir reencenadores históricos que cumprem um papel importantíssimo na preservação da memória da FEB. São usadas em exposições, desfiles, palestras sobre o tema e para colecionadores que não encontram uma original. Normalmente são feitas à máquina, por fabricantes idôneos, e possuem um preço muito acessível. Algumas até inusitadas, como neste caso, uma confusão juntou o cigarro com a cabeça da cobra. Uma das mais bonitas reproduções no mercado atual é fabricada pela CHO, empresa especializada em indumentária militar antiga. Para o colecionador, conseguir uma cobrinha original é de extrema felicidade, são raras e caras, e lamentavelmente em disparada a peça mais falsificada da FEB. Neste vídeo não farei muitas comparações entre a original e falsa, porque certos detalhes da original que eu apresentar pode ser usado para a melhoria das falsificações, mas vou deixar exemplos para ajudar o colecionador a ficar
ficar bem atento. Uma das primeiras lições do colecionismo é que nem tudo que é novo é falso e nem tudo que é velho é verdadeiro. Isso porque existem as peças na caixa ou embalagem original de época, sem uso, conhecido pelos colecionadores de mint. A condição mint é uma expressão usada para denotar a qualidade de um bem pré-possuído como exibindo praticamente nenhuma imperfeição e estar em condição prístina em relação ao teu estado de produção original, como se fosse algo fresco, como hortelã. Originalmente, a frase dizia respeito à forma como os colecionadores descrevem a condição das moedas, e muitas vezes podem valer mais do que um objeto usado do mesmo tipo. Também usamos um conhecido exemplo que virou meme entre os colecionadores, que é a máscara do Tutankhamon, que apesar dos seus mais de 3.000 anos, continua reluzente. O que estou tentando explicar é que existem peças fabricadas hoje em dia que são enterradas, manchadas, danificadas para apresentar um aspecto real, de uso intenso, conforme mencionei no vídeo da cruz de combate, que combinado com uma foto escura pode enganar até o mais cauteloso colecionador. Por isso decidi fazer a série Guia do Colecionador, para auxiliar na análise das peças, ajudando o colecionador e literalmente atrapalhando o falsificador. E como você já sabe, fique de olho. As falsificações das cobrinhas normalmente acontecem de duas formas. Na primeira, acontece como mencionei nos vídeos anteriores, que é usado uma reprodução que inicialmente foi fabricado para o bem, mas usada por alguém mal intencionado, que envelhece, suja, mancha, adiciona umas costuras e disponibiliza para venda como original. No colecionismo, o interesse em aprender deve caminhar lado a lado com o entusiasmo por um tema. Não é apenas ter vontade, o dinheiro e sair comprando. Tenho mais de 20 anos de coleção e sei a história da aquisição de cada peça. Ah, essa peça eu comprei de tal plataforma, na época pesquisei em tal livro, ou tirei alguma dúvida com um amigo, parcelei em 8 vezes porque não tinha dinheiro, mas consegui comprar. É o que chamamos de coleção com alma. Também devemos valorizar e respeitar cada peça, já que ela carrega o legado do seu antigo dono. E é claro, eu já fui enganado. Estamos sempre aprendendo, então não tenha medo de ler, pesquisar, aprender sobre a peça antes da compra. Isso faz parte da coleção, ok? Voltando às falsificações, vamos para a segunda ocasião. Nela, o pet é criado observando os traços e desgaste da original, ou seja, é usado uma cobrinha original de modelo para a confecção da falsa. Esse modelo muitas vezes confunde até o mais experiente colecionador, ainda mais que fazem uma junção com uma peça original no anúncio, como aqui, uma cobrinha falsa com uma medalha de campanha original. Há uns 2 anos atrás, surgiu no mercado uma grande quantidade de cobrinhas falsas, que inicialmente enganou muita gente, até a comunidade conseguir coletar exemplos dos modelos. Eu separei vários modelos que vi e guardei para os meus estudos de referência. E na época, após juntar vários modelos, constatei que os envelhecimentos eram forçados, manchas, desbotados, lixados, porém desgastes ocasionados à força são diferentes dos naturais ocasionados pelo tempo. Outro detalhe é que as originais eram bordadas naquelas antigas molduras redondas, conhecidas como bastidor. Então era bordado a cobrinha, a escrita Brasil e por último a borda. Já nas falsas, normalmente é usado um método contrário. Primeiro a borda, depois a cobrinha e a escrita. E o que quase sempre acontecia é que começavam a palavra Brasil com espaçamentos iguais, mas nas últimas letras ficavam mais juntas para caber no quadro. Isso deixava a palavra desalinhada, sem contar que em quase todas houve um problema no S, sempre saiu estranho. Mas o maior problema enfrentado é na parte traseira, então na maioria das falsificações cobrem o fundo com tecido ou metal, ou não adicionam a foto do verso nos anúncios. Este modelo com lata apareceu anos atrás, em torno de umas 15 unidades foram disputadas na época, e reaparecem de vez em quando, como no caso dessas duas que estavam em leilão no mês passado. Outra velha conhecida é o modelo com fundo verde. O Brasil é o campeão nas falsificações, seguido pela Itália e países especializados em bordados, devido à especialidade na fabricação de tapetes, que também se especializaram nas cobrinhas, devido ao valor elevado das mesmas. Paquistão e Afeganistão são os principais. Normalmente, eles entram em contato com pessoas ligados ao tema e oferecem o serviço. São vários modelos, alguns com fios prateados ou dourados que são muito bonitos. No geral, devemos levar em consideração uma série de fatores para autenticar uma peça, já que as falsificações estão cada vez melhores. Mesmo que as linhas da época eram de algodão e as de hoje poliéster, após o processo de envelhecimento fica difícil identificar. E não confie somente no teste UV, já que
ele não identifica todas as cores. Além do mais, algumas falsas dão totalmente UV negativo. Por isso, não se esqueça. Outro patch que gostaria de falar neste vídeo é o patch do 5º Exército Americano, no qual a FEB foi incorporada. Os brasileiros usavam o patch no ombro direito. É claro que há exceções, e tudo valia para fotografias em estúdio e momentos de folga. Existem 4 variantes deste patch. O modelo mais comum, que foi fabricado à máquina nos Estados Unidos, o modelo fabricado à máquina na Itália, o modelo 45 fabricado à máquina no Brasil e o modelo feito à mão na Itália, pela mesma indústria artesanal italiana que fazia as cobrinhas, sendo o valor monetário dos mesmos nessa ordem. Também existem as falsificações, que seguem o mesmo padrão das cobrinhas. Inicialmente, somente os oficiais brasileiros foram autorizados a usar o A5 e bem posteriormente os praças. Os americanos também usaram os modelos italianos e alguns poucos brasileiros usavam o modelo fabricado nos Estados Unidos. Em especial, os soldados brasileiros que foram feridos em combate e levados para os Estados Unidos para tratamento, como neste caso um soldado brasileiro usando um uniforme americano com o coração do Brasil e um patch do 5º Exército fabricado nos Estados Unidos. Detalhe para este modelo personalizado pelo Fabiano, que é par com a cobrinha que mencionei anteriormente neste vídeo. Esses dois foram fabricados à mão na Itália e usados por brasileiros, este em fios de prata e este outro em crochê. Também temos os pins. Foram usados pelos pracinhas a partir de 1945, alguns fabricados na Itália e outros no Brasil. Os modelos italianos eram esmaltados, alguns com alfinetes e outros com este tipo de gancho bottom. Este foi fabricado no Brasil em 1945 pela antiga Petraco Niccoli e era pintado à mão. Esses menores foram fabricados pela Randall, desde o final da guerra até os anos 90, sendo que os mais recentes, a chama do cachimbo se parece com uma flor, uma tulipa. Já os mais antigos denotam a nítida fumaça do cachimbo. Também existem os chaveiros, que eram presenteados aos veteranos por associações. Os modelos de boinas de veteranos, que são maiores, e os modelos mais recentes, fabricados e vendidos hoje em dia. Os pracinhas também usaram um modelo do A5 com rosca para bibico, fabricado nos Estados Unidos. Em 1945, o Serviço de Intendência descobriu na Itália uma estamparia capaz de fazer distintivos em metal. Fontes apontam que os distintivos de alumínio foram fabricados em Milão, mas de acordo com um pedido encontrado em uma caixa cheia de latinhas na casa do expedicionário há décadas atrás, 9.050 unidades a 4,80 liras a unidade foram fabricadas em Bolonha, na fábrica de timbres dita Gamberini. Como houve demora do governo brasileiro na autorização de produção, quando ficaram prontas em 18 de julho de 1945, a guerra na Europa havia acabado, mas mesmo assim, muitos soldados receberam e desfilaram no dia da vitória, no Rio de Janeiro, então capital da República, e também em Portugal. Segundo alguns veteranos, antes do embarque de volta, foi entregue uma embalagem de papel manteiga, as mesmas usadas entre folhas de álbuns fotográficos da época, contendo 2 latinhas para os praças e 4 latinhas para os oficiais. Porém, há relatos de muitos pracinhas que nem souberam da sua existência, e que inúmeras placas foram distribuídas no Brasil, em desfiles da Vitória e posteriormente em entradas de museus, e até como artesanato, como na fabricação de cinzeiros. Hoje em dia, tal plaqueta se tornou uma raridade. Ela mede aproximadamente 5 por 6,2 centímetros e ainda podemos encontrar em condições mint e com sinais de uso intenso. Algumas são retas, outras côncavas, anatômica ao ombro. Também vemos latinhas com defeito de corte e furação, e não há diferença de valor entre elas por conservação, vai do gosto mesmo. No colecionismo, ela custa menos que todas as variantes originais da cobrinha em tecido, porém estão cada vez mais escassas e valiosas. A cobra vai fumar, a cobra está fumando, a cobra fumou, tornou-se o lema da Força Expedicionária Brasileira, e até hoje permanece no vocabulário dos brasileiros. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.